A Bíblia diz que Jesus, descansando, acredito eu, próximo daquele poço, e em cima de uma pedra, isso é a minha cabeça, de repente, Jesus observa que vem uma mulher. A mulher vem fazendo um trajeto, ou melhor dizendo, um caminho em direção àquele poço. Jesus observa ela, e ela também observa Jesus, e ela vê que aquele homem, ou aquele senhor que está sentado naquele lugar, ele não é samaritano, ele é judeu. Mas a mulher normalmente ela faz o trajeto até chegar no poço. E quando ela chega no poço, Jesus observa ela coloca o seu cântaro no chão, porque ela vai retirar do poço água. E quando ela vai retirar água, Jesus diz a ela a seguinte frase: mulher, dai-me de beber. A mulher não entende, porque jamais um judeu iria falar com um samaritano. Mas Jesus não é como eu e como você, talvez, que fazemos exceção de pessoas. Uma certa feita, eu vi um testemunho que me chamou muito a atenção. Eu vi um testemunho em que um pastor que, do outro lado de uma cidade, ele dirigia uma igreja. E ele, ao sair da igreja, à noite, passando naquele lugar no meio da praça onde havia mulheres da vida, ali uma mulher abordou ele. Ela estava desesperada e ela disse: pastor, ore pela minha vida. Pastor, ore pela minha vida. Ela estava desesperada. E segundo quem estava dizendo aquele testemunho, disse que ele não quis parar para aquela mulher, porque aquele lugar onde ele estava passando pelo meio daquela praça era um lugar de prostituição, onde havia prostitutas. E ele foi-se embora e deixou a mulher para trás. E quando ele chegou em casa, algo começou a incomodar a ele. E no meio daquele incômodo, ele contou aquela história para sua esposa. E a esposa chamou ele de frouxo e disse: homem, levanta e vamos agora atrás daquela mulher. E quando ele foi, eles desceram, andaram por aquela praça. Quando desceram a um determinado lugar, eles perguntaram: você viu uma moça que está vestida assim, 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 assim? A moça disse assim: olha, ela acabou de descer aí para baixo. E quando ele chegou lá embaixo, a mulher havia se matado. Por quê? Porque ela tinha dito que nem o pastor teve misericórdia dela, quis saber do estado em que ela estava vivendo. Mas Jesus não. Jesus não só agora vai visitar o samaritano, como também visitou a mim e a você que estávamos perdidos, rejeitados no mundo, afastados de Deus, estávamos numa vida pecaminosa. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao dialogar com esta mulher, a mulher começa a dialogar com Jesus, e ela não entende, e ela diz assim: como pode o Senhor, sendo samaritano, sendo judeu, vem falar conosco samaritano? E para falar desse ódio tão grande, eu quero dizer aqui essa rixa onde começa. Essa rixa começa lá atrás. Aonde? Após a morte de Salomão, as 12 tribos, elas se dividem em duas. E aí então fica o reino do norte, que são os samaritanos.
e o reino do sul, que são os judeus. Mas qual é o problema que tem? O problema que tem é que quando o rei assírio toma os samaritanos, ele então começa a distribuir os povos. E os samaritanos começam a fazer o quê? A se unir, ou até mesmo casar com um povo que não era da sua linhagem. Então, os judeus tinham o samaritano como um povo impuro. E, dentro dessa questão, os samaritanos começam a ser gerenciados por um rei ímpio. E então, os judeus que, embora não estão numa santidade também tão grande, mas não aceitam esse tipo de coisa. Então, eles começam a dizer que os samaritanos são uma linhagem misturada. Mas Jesus veio buscar e salvar tudo aquilo que está perdido. Jesus, ele não vê como eu e como você vê. Novamente eu quero dizer isso. Jesus, ele olha o coração, ele olha o que a pessoa tem no fundo do seu coração. E a Bíblia vai dizer que esta mulher que está passando por esse momento em sua vida, e eu quero ler aqui alguns versículos que diz assim: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo, pois, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, e tu pedirias a ele, e te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher, Jesus está falando com ela, mas Jesus está cativando, deixando ela interessada com o que ele tem a dizer a ela. E ela se sente aprendida mediante a palavra de Jesus. Porque quando Jesus começa a falar, o nosso coração começa a ferver, o nosso coração começa a se alegrar. Por quê? Porque Jesus tem palavra, e palavra que nos leva à vida eterna. A Bíblia vai dizer que essa mulher, então, ela se sente interessada, porque ela está interpretando a esta palavra carnalmente. Agora ela pensa: esse homem tem uma água diferente, eu não vou precisar mais vir a esse poço, na distância, a essa hora do dia, para buscar água para levar para a minha casa. Por quê? Porque ele tem uma água que jorra, ele tem uma água viva. Ele está dizendo para mim que eu não vou precisar mais beber dessa água que eu venho buscar. Mas Jesus, ainda conversando com esta mulher, veja bem, ela diz a ele: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço de beber, ele próprio, e os seus filhos, e seu gado? E Jesus lhes disse: deixa eu pôr o óculos aqui, que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor,
dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirar. Olha que interessante, a mulher está entendendo tudo ao contrário. Mas Jesus, Ele sabe, irmão, como falar conosco. Nós só estamos aqui porque Jesus falou conosco de uma maneira especial e sentimos atraídos pela Sua palavra. E a Sua palavra entrou na nossa vida e nos tornou uma nova criatura. Esta mulher, então, devido a esta situação, ela agora disse, Jesus sabendo que ela está inteiramente interessada, Jesus agora fala, agora eu vou pegar ela numa outra maneira. Agora o peixe já foi fisgado. Jesus disse a seguinte frase, mulher, faz-me o seguinte. Veja bem, o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. Vai, chama o seu marido, vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Veja a sinceridade dela. Ela naquele momento poderia dar qualquer outra desculpa para Jesus, mas ela estava ali com o seu coração aberto, disposto a revelar a Jesus quem ela era, porque ela viu que Jesus era diferente. Jesus estava valorizando alguém que não era valorizado. Jesus estava acolhendo alguém que era rejeitado. Aquela mulher tinha uma vida conturbada. Aquela mulher tinha uma vida difícil, uma vida em pecado. Aquela mulher, quando Jesus agora manda que ela chame o teu marido, ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Não tenho. Ela foi sincera naquele momento com o Senhor. E Jesus disse a ela, disseste bem. Por quê? Porque tiveste 5 maridos, mas agora o que você tem também não é seu. Jesus agora se revela a ela como profeta. Ela agora fica abismada porque Jesus agora, ela começa a entender que Jesus está falando com ela espiritualmente. Ela agora percebe que ele tem algo de Deus na vida. Ela diz assim, agora eu vejo que tu és profeta. E Jesus é o único que é rei, que é sacerdote e que é profeta. Se nós formos ver na escritura, o profeta poderia profetizar. E ele poderia ser sacerdote. O rei poderia ser rei e poderia profetizar, mas o único que tem as 3 qualidades se chama Jesus de Nazaré, que é rei, que é profeta e que é sacerdote. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher fica completamente maravilhada e ela diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adora neste monte, e vós, profetas, não, veja bem, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse a mulher, crê-me, e disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa
que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que chama Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. A mulher agora, Jesus explicando para ela que não há uma necessidade agora de adorar ou no monte, como os pais, os patriarcas diziam, ou em Jerusalém. Jesus fala, agora não é necessário mais, porque chegou a hora, e a hora é essa, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus agora declara para ela que não precisa mais ela se preocupar, porque agora a adoração é em qualquer momento da minha e da sua vida. Assim como ele expressou a ela, Jesus está dizendo: olha, hoje nós podemos adorar o Senhor em casa, adorar no ônibus, adorar com as nossas vestes, adorar com os nossos vocabulários, podemos adorar o Senhor com os nossos atos, e tudo se refere a uma adoração a Deus. Hoje eu estava conversando com um rapaz e eu estava dizendo para ele, explicando uma determinada situação, e eu estava dizendo: adorar a Deus é uma coisa extraordinária. A sua vida é uma vida de adoração a Deus, porque muitos eu vejo falar de você, respeitando o homem de Deus que você é, no seu trabalho, por onde você passa. As pessoas dizem, até os ímpios: esse rapaz, o Joel, é ponta firme, é homem de Deus, está louvando ao Senhor com a sua vida. E essa mulher agora, interessada nisso, nesse diálogo tão deslumbrante de Jesus e ela, de Jesus e uma pecadora, que agora ela diz a segunda frase, veja bem, e o que eu fico pensando nesse momento é que quando ela, falando para Jesus a respeito do Messias, que é Cristo, Jesus agora se revela a ela. Jesus diz a ela assim, veja bem, Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Aí a mulher agora se quebra. Imagina, irmão, eu fico imaginando na minha cabeça, pensando, imagina, você está conversando com alguém e você nem imagina quem é. Você, na sua simplicidade, aquela mulher estava ali naquela situação, ela conhecia a sua história, mas Jesus agora prova para ela que conhece toda a sua vida, porque Ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça, apesar que Moisés ali está carequinha, né? Mas a Bíblia é séria. Aí Jesus pega, quando se declara a ela, imagina, irmão, eu pensando a seguinte questão: a alegria daquela mulher. Imagina eu, pecadora, cheia de pecado, o homem vem aqui, pede para mim água, fala, até um momento não estava entendendo nada, mas me interessei por tudo aquilo que ele falava, até que ele começou aos poucos a se revelar, e agora ele revela que é aquele que nós estamos esperando, e vem logo falar comigo. O que será que ele viu em mim? Mas é o Senhor mesmo? Jesus? Sim, sou eu, o que fala contigo. Imagina, irmão, aí a Bíblia diz que neste momento os discípulos estão chegando e se maravilharam de ver Jesus conversando com uma mulher, mas os discípulos nem imaginam que é uma pecadora, mas os discípulos estão maravilhados
E eu fico, irmão, pensando na minha cabeça a cena interessante que essa mulher então, após a aproximação dos seus discípulos, pastor, acredito eu que ela diz a seguinte frase: Jesus, isso é surreal, fica aí, pelo amor de Deus, Pai, fica aí, não vai embora não, fica aí, fica só mais um pouquinho aí, eu preciso fazer algo. Essa mulher coloca o seu cântaro no chão, deixa o seu cântaro, sai desesperado em direção do povoado. Imagina uma pecadora, uma mulher que a sociedade rejeita, ela agora chega na casa, imagino eu estou aqui fazendo